Você já parou para pensar qual foi o conflito mais sangrento da América do Sul? E eu apresento a vocês a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito armado que ocorreu entre os anos de 1864 até 1870, onde o Brasil, Argentina e o Uruguai se uniram contra o Paraguai. Você pode até pensar que foi bem fácil derrotar o Paraguai, porque são 3 contra 1, mas não, esse país deu muito trabalho para os 3 países juntos. Mas qual foi o motivo dessa guerra, hein? O Paraguai começou a desenvolver a indústria bélica, devido aos planos de expansão do ditador Solano Lopes. Ele desejava criar o Grande Paraguai. E para isso, ele pretendia anexar algumas áreas do Brasil e da Argentina para conseguir uma saída para o mar. Já o Brasil, por sua vez, pedia livre navegação nos rios que cortavam o Paraguai, porque era a única maneira de chegar a Cuiabá, no Mato Grosso. E lá no Uruguai, as situações internas não eram das melhores. Isso porque, depois de conseguir sua independência em 1825, o país ficou dividido em 2 facções políticas, os blancos e colorados. Brasil e Argentina, a fim de manter sua influência, apoiavam os colorados. Então, os 2 grupos entraram em conflito e se iniciou uma guerra civil no Uruguai. Os colorados pediram ajuda ao Brasil, que enviou suas tropas para o país, e também contaram com o auxílio de Bartolomeu Mitre, o presidente da Argentina. Enquanto isso, Solano Lopes apoiava os blancos, mas os colorados conseguiram derrotar os blancos em 1864. Em novembro deste mesmo ano, Solano Lopes mandou aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda, no rio Paraguai. E logo em seguida, atacou a cidade de Dourados, no Mato Grosso. Daí, no ano seguinte, tropas paraguaias atravessaram o território argentino, sem autorização das autoridades argentinas. E também conquistaram o Rio Grande do Sul. Este fato seria o estopim da Guerra do Paraguai. E foi assim que Brasil, Argentina e Uruguai se uniram contra o Paraguai, formalizando no 1º dia de maio de 1865 a Tríplice Aliança, sob o comando do presidente argentino Bartolomeu Mitre. E com isso iniciou a guerra. Foram diversas batalhas, querem ver? Em 24 de maio de 1866 travou-se a Batalha de Tuiuti, que terminou com um saldo de 13.000 mortos. Devido ao atraso e à má distribuição de armas, a vitória foi da Tríplice Aliança. A Batalha do Tuiuti é considerada o maior combate campal da América do Sul. Em 1867, tropas brasileiras tentaram libertar parte do Mato Grosso, que estava em mãos paraguaias, mas os brasileiros foram derrotados pelas tropas de Lopes, no episódio conhecido como Retirada da Laguna. Depois disso, houve a troca do comando do exército brasileiro pelo experiente Caxias, que conquistou o forte de Humaitá, e as tropas aliadas puderam avançar no território paraguaio. Por último, tivemos a Dezembrada, que foram 3 batalhas travadas em Itororó, Avaí, Angostura e Lomas Valentinas. Em seguida, as tropas aliadas marcham sobre a cidade de Assunção. O fim da guerra se deu com o exército brasileiro perseguindo Solano e seus soldados. Em 1 de março de 1870, ele foi morto, pondo um fim à guerra, e com as tropas aliadas venceram. E claro, um conflito deste tamanho deixou graves consequências. A guerra deixou grandes prejuízos no Paraguai, que foi arrasado. Aproximadamente 80% da população masculina foi dizimada. O que restou eram velhos, crianças e multidões de guerra. Além disso, o país perdeu parte do território para a Argentina e o Brasil, e contraiu uma dívida de guerra com os países da Tríplice Aliança. O Uruguai perdoou em 1885, a Argentina em 1942 e o Brasil apenas em 1943. Com relação ao Brasil, a contenda custou milhares de vidas. Também afetou bastante a economia, sendo necessário tomar vários empréstimos para manter o equilíbrio financeiro. Por outro lado, ao terminar a guerra, o Brasil conseguiu a liberdade de navegação na Bacia do Prata e um exército vitorioso e modernizado. E a Argentina assegurou os territórios que antes eram contestados por Solano Lopes. Obrigado pela atenção de vocês. A fonte de todas essas pesquisas foi da fonte Toda a Matéria. E também do canal deles no YouTube, também Toda a Matéria.